O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto essa noite em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Deus que abençoe grandemente a toda a Irmandade que tem estado junto de nós nos cultos online, sempre dando apoio, sempre glorificando a Deus. Saibam que é muito importante para todos nós. Estivemos reunidos agora mais cedo com o culto das mulheres, depois às 14h aqui com o irmão Jean, e agora à noite com esse santo culto também, que é transmitido online aqui da congregação do Alphaville, tá bom? Cantem os hinos junto de nós e busque o Senhor de coração, que Ele quer visitar a sua alma, acredite nisso, tá bem? Vamos louvar a Deus com o cântico 363, 363. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 335, 335. Jesus, confiança
sorte entre os reunidos, o Senhor concedeu. Sinto grande regozijos, pois habitarei com Deus. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça. O meu coração, santo templo é, nele Cristo presente está. Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegado, eu estou ao lado de amor. Tenho em Jesus confiança e fé, sua graça em mim está. O meu coração, santo templo é, nele Cristo presente está. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar mais um hino para oração, eu já vou passar para a Irmandade, mas enquanto isso, vão mandando seus pedidos de oração para que a gente apresente nas mãos de Deus toda a necessidade da Irmandade. O Senhor é conhecedor, claro, mas quando nós oramos, o nosso coração também é fortalecido com as coisas de Deus. Então, é importante que você ore. Bom, a Irmandade já tem estado bem instruída quanto a isso, tá bem? Nós vamos cantar o hino 125 e depois nós vamos orar ao Senhor. 125. O meu
Glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Irmãos e irmãs, agora nós vamos orar a Deus, como nós dissemos, vamos buscar a presença do Senhor, pedindo a sua bênção, pedindo a sua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu povo e a sua igreja, você aí na sua casa, na segurança do seu lar, talvez no seu trabalho, no transporte, onde você estiver, que está acompanhando o culto junto a nós, que o Senhor possa visitar o teu coração, o Senhor possa encher a tua alma de paz, de alegria, de confiança, de fé, de que dias melhores virão. E eles virão, irmãos. No nome do Senhor Jesus, eles virão. Mas nós temos que crer para conseguir passar esses dias de tribulação. Então, que o Senhor possa encher os nossos corações de fé, encher os nossos corações da sua presença. Porque quando Deus ocupa a totalidade do nosso ser, quando Deus ocupa a nossa consciência, os nossos corações, como já disse, todas as coisas ficam mais fáceis, porque, consequentemente, imediatamente, nós somos revestidos de fé. Fé que vem da parte do nosso Deus, fé que só o Senhor pode colocar em cada um dos corações que está nesse momento assistindo esse santo culto. Apresentaremos a Deus as necessidades de toda a nossa irmandade e é evidente que pediremos que o Senhor nos mande do céu também a sua palavra, que Ele possa falar com os nossos corações, possa falar às nossas almas e que nós tenhamos um coração cheio das coisas de Deus, que tenhamos o coração propenso, não é, irmãos, pendido para as coisas de Deus. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor é conhecedor de todas as nossas necessidades, que o Senhor é conhecedor dos nossos medos, dos nossos anseios, e que Ele poderá, ao seu tempo, segundo a sua misericórdia, trabalhar nas nossas vidas e nos dar a libertação que nós esperamos. Apresentaremos a Deus todos os pedidos de oração aí da live e da nossa irmandade aqui do Alphaville também, que tem feito pessoalmente para todos nós. Vamos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, buscar a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai celestial, nós estamos aos teus pés em santa oração essa noite de sábado, para engrandecer e agradecer a tua santidade divinal, para louvar o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo poder, para exaltar o Senhor na beleza da sua santidade, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, como é bom te servir, como é bom estar diante de ti. Nós sabemos, Senhor, que os dias são maus, são dias de dificuldades, dias de anseios, de preocupações. Mas tu tens sido nosso amigo, nosso ajudador, não nos tem deixado e nem nos tem desamparado. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos certeza que todo esse bem, toda essa misericórdia vem do coração de Deus para os nossos corações. Queremos apresentar a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade, todos os que estão pedindo porque confiam em Ti, estão esperando de Deus uma resposta, uma saída,
sabem, ó Deus, que estão sendo apresentados nesse momento, e que nenhum de nós venha desanimar na fé, nenhum de nós venha, Senhor, se chatear, se aborrecer, se deixar levar, Senhor, pelo medo, pela incerteza, pela incredulidade, mas que nós tenhamos o nosso coração entregue nas Tuas mãos, confiando sempre no Senhor, fortalecidos pela força do Teu poder e da Tua santa e poderosa palavra. Vem, Senhor, nesse momento visitar os nossos corações. Vem nesse momento visitar a nossa alma com a Tua presença. E tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos leva para longe de Ti, que seja tirado dos nossos caminhos, que seja tirado, Senhor, do nosso coração, para que a nossa alma seja pura, limpa, o nosso coração limpo também, Senhor, sem contaminação das coisas dessa vida. Toma nas Tuas mãos toda a nossa irmandade que nos está acompanhando através da live, cada um na sua casa, assim nós cremos, ou os que são extremamente ou estritamente necessários, estão, Senhor, no seu trabalho, no transporte, afinal, o nosso país precisa continuar produzindo, precisa chegar alimento na nossa mesa. Mas, de qualquer forma, abençoa a todos, guarda a todos por caridade, e faz, Senhor, com que a Tua palavra alcance esses corações, essas vidas, e que todos se sintam tocados pelo Senhor, se sintam, Senhor, cheios da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Nessa noite, manda-nos do céu a Tua santa palavra, e fala aos nossos corações, para que nós venhamos compreender bem a Tua vontade. Venhamos estar, Senhor, de acordo ao Teu querer para as nossas vidas. Uma coisa nós temos certeza, Tu és o nosso pastor e nada nos vai faltar, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Assim, ó Deus, guia o santo culto pelo Teu Espírito e que não falte entre nós a presença do Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos a Deus, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, então amanhã, que é domingo, nós teremos os últimos cultos presenciais aqui no Alphaville por tempo indeterminado. Então nós não sabemos se o culto volta no dia 1º de abril, se volta no meio de abril, maio, junho, não sabemos. O ano passado, coincidentemente, nessa mesma época, o nosso último culto foi no dia 15, se eu não me engano, ou no dia 14, não me lembro. O fato é que ficamos 5 meses fechados. E agora, com essa fase emergencial, a gente entende, somos gratos pelos dias que pudemos fazer os cultos aí mesmo na fase vermelha. A gente entende que o governo tentou flexibilizar, mas não foi possível. E vidas estão sendo perdidas, nós nos submetemos e compreendemos totalmente, e da nossa parte será acatado com todo cuidado, com todo carinho essa solicitação, até porque não é opcional, mas se fosse, nós também o faríamos. Bom, então amanhã haverá culto às 10 da manhã e às 4 da tarde, às 16 horas, às 10 da manhã e às 16 horas, haverá o santo culto aqui para toda a nossa irmandade, tá bem? Vocês devem fazer o cadastro na lista de presença, chamar aqui nesse número de WhatsApp, que é nós vamos dar o atendimento direitinho para os irmãos, fazer o cadastro pela própria internet. Tem uma limitação de 30% da capacidade da igreja, então vocês bem sabem, tem que ser rápidos para que não fique sem conseguir vir congregar. Os irmãos músicos estão liberados para trazer seu instrumento nesses 2 últimos cultos, e depois os cultos serão encerrados presencialmente, ficaremos só com os cultos online. Tá bem? Então, amanhã, às 10 da manhã e às 4 da tarde, coincidentemente, será Santa Ceia para todos nós. Se você não pode vir, está distante, acompanhe o culto de um lugar que você não possa estar, ou é do grupo de risco, ou tem alguma impossibilidade, preparar na sua casa um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, e ceie junto de nós aí da segurança do seu lar. Tá bom? Nesses 2 cultos serão realizadas santas ceias. Para a Irmandade da região de Sorocaba, nós precisamos de mais inscritos no canal aí da CCA de Sorocaba. Você vai procurar no YouTube CCA Sorocaba Lives,
para que nós atinjamos o número mínimo necessário para que possam ser transmitidos os cultos direto de lá para todos nós, tá bem? Então, se inscreva aí, ativa a notificação CCA Sorocaba Lives, tá bom? Serão todos muito bem-vindos. Não esqueçam das coletas, das ofertas. Aí na descrição do vídeo estão os dados bancários. Continuem abençoando a obra de Deus, para que nós continuemos com a reforma do bairro do Limão. Já chegaram os materiais do forro, que agora as lojas de material também estarão fechadas. Enfim, e vamos fazendo a reforma devagarinho lá, como Deus nos for preparando. Tá bem, amados irmãos? Continuem em oração, não desanimem, os cultos online continuarão todos os dias à noite, alguns dias da semana à tarde, conforme a programação que a Irmandade já tem ciência. Certo, Bruno? Mais alguma coisa? Não, né? Então, ok. Vamos louvar a Deus com o cântico 2, 3, meia dúzia, 236. Esperança no sistema, sempre firmes no Senhor, na pureza e santidade. Esses dons que vêm do céu levarão ao Criador, aos trabalhos. Se falarmos, ó irmãos, a linguagem celestial e a dos homens em verdade, e se nos levará à cidade eternal, se nós não estiver caridade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos aguardar a palavra. Você aí ajuda a compartilhar a live, se inscreve no nosso canal aí. Avisa o povo de Deus que é o momento da palavra, para todos estarmos em bastante comunhão buscando ao Senhor. Tá bem? Aguardemos a palavra, Deus seja louvado. Amém.
Irmãos, vale lembrar a nossa irmandade aí, que nos acompanha pela internet, que gosta dos nossos cultos, que nós procuramos, da forma mais simples possível, levar até a irmandade uma mensagem de fé, de esperança. Aí na descrição do vídeo são os nossos dados bancários para você que quer contribuir para a obra de Deus, que ajudar a CCA a continuar salvando vidas, a continuar levando a mensagem do Evangelho da Paz. Nos ajude contribuindo com a sua oferta, com a sua coleta, através dos dados bancários que estão aí na descrição do vídeo, tanto no Face quanto no YouTube. Eu tenho certeza que o Senhor se alegrará e que Deus retribuirá em muitas bênçãos para todos nós. Também os dados da nossa chave do Pix, ou o dado é alfaville@ccacristã.org.br. É o nosso e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Contribua com carinho e o Senhor também te retribuirá. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 138. Salmos 1, 3, 8. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Queridos irmãos, aqui no texto, no título, diz assim: ação de graças a Deus pela sua fidelidade. Todos os reis o louvarão. Então, nós nos lembramos, né? Se nós formos fiéis, Deus é fiel. E se nós formos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele é Deus. Ele continua sendo quem Ele é. Louvar ao Senhor no meio da adversidade é para poucos, irmãos. É para poucos. Há que se ter um grande controle de mente, de coração, de espírito, para que seja encontrada em nós essa sinceridade de coração. Para que seja encontrado em nós esse coração propenso, esse coração delatado para as coisas do céu, para as coisas de Deus. E como eu disse, não é fácil, de maneira que se alguém não consegue fazer, ele não está fazendo nada de tão errado assim. Só está sendo uma pessoa comum, numa situação incomum. E tem sentido essa palavra, porque uma pessoa comum numa situação incomum é uma coisa. Uma pessoa comum numa situação comum é outra coisa, ou seja, é comum, é do dia a dia, não é? É do meu cotidiano, as provas, as lutas. Agora, quando vem uma pandemia, uma doença totalmente inesperada, então é evidente que é uma situação incomum. E aí, às vezes, nós saímos um pouco do prumo, saímos um pouco do eixo, e a nossa fé acaba por ser abalada, ela dá uma balançada por si só. Nós também acabamos concebendo no nosso coração que não cremos, ou fizemos alguma coisa que desagradou a Deus, enfim, irmão. Vira uma bagunça, vira a nossa mente uma confusão eterna, sem tamanho. Mas essa noite Deus está mandando a sua palavra para falar para todos nós, para falar para você que está aí me assistindo, que está ouvindo talvez essa palavra aí pelo aplicativo do rádio, para te dizer que nas situações comuns ou nas situações incomuns,
o Senhor continua sendo o teu Deus. Ele continua sendo o teu amigo, continua sendo aquele que cuida de você e que vai reorganizar sua mente, os seus sentimentos, os seus sentidos, porque está tudo uma confusão na sua cabeça. Senhor, eu fiz alguma coisa que te desagradou? Senhor, tu está triste comigo? Senhor, será que tu ainda ama minha alma? Porque vem um monte de confusão. Não é, irmãos? Um monte. E a mente fica conturbada. E como João escreveu lá no seu evangelho, não se turbe vosso coração, credes em Deus. E ele dizia, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, creiamos essa noite no Senhor Jesus. Creiamos que as nossas dificuldades e anseios e medos e preocupações já foram depositadas na mão do nosso Deus. E o Senhor vem responder pela sua palavra. No dia que tu me clamar, eu te escutarei. Serei o teu socorro bem presente na hora da angústia. Pois, amados irmãos, vivemos e viveremos ainda dias bastante trabalhosos. Dia de muito choro, nós estamos vendo aí com os nossos olhos. E agora é o momento de colocar a cabeça no lugar. Nós estamos em guerra com um inimigo invisível, mas mortal. Mas o Senhor está te cingindo essa noite de fé pela sua palavra. O Senhor está te cingindo pela virtude do seu Espírito Santo. O Senhor está colocando no teu coração uma certeza viva de que você não está sozinho, de que você não está sozinha. E está te dizendo por essa palavra, ainda que você pareça estar abandonado, abandonada, ainda que os teus passos pareçam estar tortuosos, caminhando para o abismo, que você tenha essa percepção material, pelo medo, pela preocupação que você enfrenta, o Senhor vem dizer pela sua palavra, receba a minha paz no teu coração, receba a minha paz na tua vida, receba a minha paz na tua alma, e sinta-se reconfortado pelo teu Senhor, e sinta que o Senhor está te estendendo a mão nessa noite, e te dizendo, eu vou tirar o desespero do teu coração. Então, irmãos, aqui ele louvava a Deus em qualquer circunstância, em qualquer circunstância. Mas os dedos da mão não são iguais. Cada pessoa tem uma resistência. Cada pessoa tem uma compreensão da vida, tem uma visão de mundo. E o que uns passam cantando, outros não passam chorando. Não é, irmão? Não é, irmã? É de cada pessoa. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. Fulano tá sendo frouxo, está sendo mole. Não, você não sabe a resistência da pessoa que está. Essa enfermidade, até isso, esse coronavírus está ensinando todo mundo. Vimos agora, esses dias na televisão, uma senhorinha de 103 anos que saiu da UTI andando. E um jovem de 20 e poucos que morreu, saudável. Cada pessoa é de um jeito. Cada um tem uma resistência. No caso físico aqui, material, cada um tem um tipo de imunidade. E espiritualmente é idêntico. É idêntico. Tem homens que estão casados com a sua esposa e não se sentem tentados por outras. Mas fraquejam na bebida, fraquejam no jogo, fraquejam na estupidez, na brutalidade, enfim. E outros não resistem, mas são bons pais, são maridos amorosos, não bebe, não fuma, não joga. Como nós vamos julgar? Por isso que o Senhor nos trata individualmente. Por isso que o Senhor nos trata particularmente, no íntimo, no profundo do nosso coração. Ele vem compreendendo as nossas mazelas, compreendendo as nossas fragilidades, as nossas preocupações, e vem sempre com uma palavra de incentivo. O Senhor nunca apoiou o pecado, mas sempre amará e apoiará o pecador, não para o pecado, o pecador para a regeneração, para a salvação e também para a libertação. E hoje o Senhor vem colocar em nós essa certeza dos nossos corações, que subindo a montanha, descendo a montanha,
no palácio do rei ou no calabouço, o Senhor continua sendo o nosso Deus. Então, irmão e irmã, confesse para o mundo essa noite: o Senhor é meu Deus. Fala para você mesmo: o Senhor é o meu Deus. E por mais dolorida que estejam as suas feridas, pior do que sofrer por uma ferida é sofrer de medo por uma possível ferida, que é o tal do sofrer por antecipação. E haveria alguém entre nós que consegue não sofrer por antecipação? Eu não conheço, Brunão. Em mais ou em menos intensidade, todos nós sofremos. Então, já que sofrer é inevitável, que seja o menos possível. O menos possível. Irmão e irmã, o Senhor quer visitar a tua alma aí na tua casa. Glória ao nome santo do Senhor. Deus quer visitar o teu coração, aí onde você está. Bendito seja Deus. Deus quer colocar em você uma firmeza espiritual. Quer colocar em você uma sensação de porto seguro. E fazer com que você se sinta no caminho certo, na direção certa, na companhia certa, que é a companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lembre-se, quem anda com Deus nunca estará sozinho. O salmista escreveu aqui: andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, me darás vida nova, me ressuscitará, me tirará, Senhor, do meu sono espiritual, da minha morte espiritual. Quantos de nós, irmãos, estão dormindo no Espírito? Quantos de nós estão dormindo na fé? Não oramos, não fazemos um jejum, não fazemos um propósito, não ofertamos na obra, não dizimamos. Mas não é essencial, mas é necessário. Faz parte do seu compromisso com a obra de Deus, todas essas coisas. Nem mais nem menos importantes, são todas iguais. Pois nós servimos uma instituição material, um reino espiritual. Então é necessário uma parcela de espiritualidade e uma parcela de materialidade. A junção dessas duas coisas deve culminar num louvor perfeito ao nosso Deus. Então, a Irmandade, veja o quanto nós estamos precisando nos aproximar de Deus. O quanto nós estamos precisando nos entregar nas mãos do Senhor. E por isso Deus manda a sua palavra e te diz: hoje eu vou passar na tua casa. Glória ao Senhor Jesus. Hoje eu vou visitar o teu coração onde você estiver, para que você se lembre de que a tua alma pertence a Deus, para que você se lembre que os teus caminhos pertencem a Deus, e o que quer que seja que você esteja passando, é ainda menor do que o grande poder do Senhor Jesus. É ainda menor do que o poder da graça de Deus derramada sobre a tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, receba nessa noite a virtude do Espírito Santo sobre a tua cabeça, a virtude do Senhor sobre a tua vida. A alegria de servir a Deus está voltando agora. A alegria de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, a satisfação de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. A alegria de olhar à tua volta e dizer: eu posso enxergar os favores de Deus na minha vida. Hoje Deus te dará a visão amplificada, ampliada. Hoje Deus te porá um espírito mais sensível às coisas do céu. Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus te mostrará a sua salvação. Então alegra-te, irmão, alegra-te, minha irmã. O Senhor é poderoso para fazer obra na tua vida, na tua casa. E nós devemos nos lembrar sempre que esses momentos de aflição passarão. Cada dia que nós enfrentamos a Covid é um dia menos de Covid, é um dia menos de mortes, é um dia menos de sofrimento.
E agora, irmãos, a palavra vem sustentar a sua igreja. Você já está treinado, você já está familiarizado com a prova. Você sabe que ela, mais hora ou menos hora, ela vem. Com uma criança que quer vir ao mundo, quem pode segurar? Assim são as nossas provações. Elas nascem, duram o tempo que tem que durar, e depois são tiradas de nós, são levadas para longe, mas não sem antes cumprir aquilo que vieram, a que vieram. E essa noite Deus te diz, essa tua prova tem um motivo, é para a glória de Deus na tua vida e na tua casa, é para a glória de Deus na tua parentela, é para a glória de Deus no teu coração. Fecha os teus olhos. Entra nesse momento dentro de você. Olha que bagunça que está a tua casa espiritual. Olha que bagunça estão os teus pensamentos. Olha que bagunça está o teu coração. Eu amo ou eu não amo? Eu sinto falta ou eu não sinto mais falta? Eu quero estar com essa pessoa ou eu não quero mais? Está vendo? O que a tribulação conseguiu gerar em você? Você está vendo o que a tua frieza conseguiu gerar em você? Uma mulher rude, um homem rude, de palavras rudes, de atitudes rudes. Uma pessoa amargurada de espírito. Continua com o teu olho fechado e ouça bem essa palavra. O Senhor te diz, eu estou entrando agora na tua casa. Aleluia. Eu estou entrando agora no teu coração. E te diz o Senhor, eu tenho o sabão do lavandeiro. E Ele te poderá lavar de toda essa angústia. Ele poderá te lavar de toda essa tristeza. E muitos poderão dizer, não é o que eu quero, não é o que eu busco. E o Senhor te diz, mas é o que eu quero, é o que eu busco para ti. Ou a oração do Pai Nosso tem valor, ou nós devemos deixar de orar. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu, porque além daquilo que eu preciso, o Senhor Deus sabe o que é melhor para mim. E o Senhor te diz hoje, melhor para você é tirar toda essa angústia do teu coração. Melhor para você é visitar a tua alma. Melhor para você é tocar em ti com as minhas mãos santas, te diz o Senhor. É tocar em você. É abrir o teu entendimento para as coisas de Deus. Estende a mão aí, meu irmão. Tá a mão aqui, ó. Nós estamos juntos. Não vai faltar palavra. Não vai faltar libertação. Não vai faltar o abraço de Deus na tua alma. Não vai faltar a graça de Deus dispensada sobre a tua vida. Bendito seja o nome santo do Senhor. E todas as vezes que você me clamar, que você bater, a porta se abrirá na tua vida. E todas as vezes que você crer na minha palavra, eu serei o teu socorro bem presente na hora da angústia. Hoje Deus mostra, irmãos, uma multidão de gente chorando compulsivamente, chorando descontroladamente, desesperadamente diante dessa palavra. E o Senhor te diz, pode chorar. Pode lavar a tua alma, pode lavar o teu coração. É de propósito que eu estou mandando essa palavra, porque eu estou indo no mais profundo dos teus sentimentos. Eu estou retirando todos esses sentimentos de derrota, esses sentimentos de perda, esses sentimentos de medo, de preocupação. Eu estou tirando todos eles do teu coração. Estou tirando todos eles da tua vida agora. A minha palavra está sendo lançada, está sendo derramada dentro da tua alma, dentro do teu ser. E ela vai agora te examinar, ela vai agora te lavar, te limpar, te purificar. A palavra de Deus vai te libertar dessa prisão, diz o Senhor. Dessa prisão de medo, dessa prisão de desespero, a minha palavra te vai tirar com mão forte, diz o Todo-Poderoso. A minha palavra agora abre todos os cadeados. Sinta-se, irmão, liberto. Sinta-se, irmã, liberta no nome de Jesus.
Sinta que você está livre de todo mal que te assolava. Sinta que aquilo que te aprisionava já foi embora. Até os espíritos que te atormentavam estão saindo agora no nome do Senhor Jesus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, tu estás liberto agora, irmão. Estás liberta agora, minha irmã. O inimigo quer lutar contra a tua vida com todas as forças dele. Mas o Senhor te diz, eu te fiz mais do que vencedor. Eu te fiz mais do que vencedora, porque tem a minha promessa. E daí a mulher, tem a minha bênção sobre a tua vida. Tem a minha palavra empenhada no teu nome. E em ti ninguém vai tocar, diz o Senhor. Animemo-nos, irmãos. Creiamos na palavra do Senhor, uma palavra bem espiritual, que está falando no íntimo dos nossos corações. E essa palavra te alcança agora onde você está. Essa palavra te toca agora e te promete, diz o Senhor, eu serei contigo todos os dias da tua vida. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em oração. Amém. Santo Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor, voltamos aos teus pés em oração, agora para agradecer-te pelo culto que tu nos tem dado nesse sábado, pela nossa irmandade que com amor e com carinho acompanhou os santos cultos. Estamos todos, Senhor, felizes por aquilo que tu está fazendo, mesmo sabendo que amanhã serão os últimos cultos presenciais. Todavia nós nos submetemos diante da tua vontade santa e crendo na tua santa palavra, nós nos entregaremos a ti, Senhor. Somente a ti nós teremos coração entregue, para o nosso coração ser entregue. Senhor, guarda a tua palavra nos nossos corações e despede-os na tua paz, despede-nos na tua paz, obedecendo aquilo que a tua palavra nos determinou. Se ela disse que devemos ir, iremos. Se ela disse para ficar, ficaremos. Porque nós ouvimos a voz do nosso Deus. Assim, ó Deus, que estejamos sempre em união. E que possamos essa noite nos sentir libertos diante da tua presença. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos ficar, irmãos, todos de pé para cantarmos o último hino. Vamos despedir com o cântico 77. estou em aflição, segurança Ele traz, e alívio ao coração, em Jesus, em Jesus, em
Glória ao nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para todos sempre. Amém. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus estejam nos nossos corações. Amém.